Olá, eu sou o Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista playlist Casos e Causos. Hoje eu vou contar para vocês a história de superação que eu tive que passar para aceitar um convite e um desafio de ser jurado da 21ª edição do Ginconsul, que é a gincana do Colégio Cônsul Carlos Renault, lá na cidade de Brusque. Bem, a primeira coisa com a qual eu me deparei quando recebi o convite foi uma alegria imensa por ter meu trabalho lembrado no âmbito da cultura, por conta da literatura, por conta da música. Também tenho o segundo canal aqui no YouTube, Marcos Petri, e por conta deste canal também, o trabalho que tem sido feito aqui no Diário de um Autista. Estas foram características observadas pela comissão para me fazer convite. Eu aceitei, mas já em seguida, na noite subsequente, eu fiquei sem dormir porque eu ficava pensando assim, gincana geralmente significa um montão de estímulos, luzes, sons, o berro e a vibração da torcida, né? Eu achava que eu não ia ser capaz de nem segurar a caneta para avaliar na súmula cada apresentação. E aí, minha mãe e meu pai vieram a meu auxílio, dizendo assim: Marcos, tu vais conseguir julgar as apresentações e isolar-se de todos os barulhos e também as texturas, os sons, todos os estímulos? E eu pensei muito, hesitei até, mas então quando faltavam assim algumas horas para que eu desse a palavra final, eu disse: eu vou topar esse desafio. Vai ser difícil, eu vou ter que pensar muito ainda sobre isso, né? Mas vamos lá. Então eu dormi na noite que antecedia o evento, pensando nisso, e quase nem dormi na verdade. Mas eu acabei pensando na estratégia de concentrar-me na folha, nos critérios avaliativos e curtir as apresentações, não importa o que aconteça no entorno. E foi assim que eu fui para o Colégio Cônsul Carlos Renault, ginásio do colégio, para na noite desta última sexta-feira fazer parte da comissão julgadora. E foi um tremendo ânimo para mim estar lá. Todos os desafios que eu tive que superar ficaram menores do que todas as apresentações bonitas que eu vi. Trata-se de uma gincana onde os alunos tiveram de fazer seus mascotes, confeccionar suas danças e também confeccionar as linhas do tempo, contar a história de um artista em no máximo 30 minutos, com todas as fases de sua carreira ou as mais importantes, só para destacar algumas provas que eu vi ser cumpridas. E aí eu fiquei tão absorto naquilo e tão compenetrado em julgar de uma maneira justa e de uma maneira competitiva também, e de fazer com que isto se traduzisse em alguma experiência produtiva para mim, que todo o resto, aquilo que eu temia no começo, ficou pequeno, fez pouco sentido. E aqui esta é uma lembrança que eu ganhei, mas mais do que isso eu levo lembranças aqui e no coração também. Agradeço demais o convite, foi uma superação para mim, e agora quando eu tiver um desafio eu vou com certeza lembrar desse dia para pensar o seguinte: às vezes compensa se jogar nos desafios que a gente não conhece, para contemplar um horizonte muito maior e saber que sim, gincana é barulho, gincana é algazarra, mas tem um contributivo muito grande. Eu conheci as mentes e os corações de muitas equipes, as 3 equipes que formaram o pleito, né? Akhenaton, Mexicali e também a equipe Cabras da Peste e as equipes organizadoras do evento. Muito obrigado a todos vocês do Colégio Cônsul Carlos Renault de Brusque, e contem comigo sempre que precisar. Vocês me levaram uma mensagem que eu vou usar para sempre aqui no canal. E agradeceria também o Gustavo, que foi quem endossou esse convite para mim. Gustavo, muito obrigado. Ele conviveu muito aqui comigo na cidade de Vidal Ramos, e antes mesmo de eu ter o canal Diário de um Autista, ele sabia o que eu me propunha a fazer, que é mostrar o dia a dia de um autista e elucidar algumas dúvidas das famílias. Então por isso também
que ele acabou mediando isto, esta produtiva participação minha lá nos Ginconsul. Muito obrigado por terem assistido aqui a mais essa história do Casos e Causos no Diário de um Autista. Um abraço, tchau!